E agora, vamos para a palestra da Elken Silicones. A Elken Silicones tem estado conosco aqui na semana dos painéis setoriais, já fez apresentação no painel náutico, no painel automotivo. Então, hoje está na terceira apresentação, falando da tecnologia de membranas de silicone. Então, o título da apresentação é RVB, a solução para reduzir o custo total de produção na moldagem de compósitos. Os palestrantes são Mário Maldonado, que é especialista técnico América Latina, e Roberta Maturana, que é gerente de desenvolvimento de negócios Latam. Nós vamos colocar os palestrantes agora no ar, lembrando que as apresentações estão sendo gravadas e serão disponibilizadas. Cada apresentação terá um link para que vocês possam passar para outros profissionais na empresa. Roberta, prazer ter você de novo. Bom dia, Simone. Bom dia. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui nesse painel de energias renováveis. Acho que esse é um dos temas do futuro que interessa a todos nós como companhia, como cidadãos e como sociedade. Exatamente. Acompanhamos na palestra da Beólica, né, os números e as ações que estão acontecendo, mais a situação climática mesmo, e agora a Owens Corning também com muitas inovações, com grande valia e eficiência para o setor eólico. Então, agora vamos liberar o PPT para que a Elken comece a apresentação também e possa mostrar a sua tecnologia, né, a solução para esse mercado. Boa apresentação, Roberta. Obrigada. Bom, pessoal, a nossa apresentação, repetindo o título que a Simone já comentou, é RVB, Reusable Vacuum Bag, então a solução para reduzir o custo total de produção na moldagem de compósitos. Eu vou apresentar o meu colega Mário, que vai compartilhar essa apresentação aqui comigo. O Mário, ele é especialista técnico aqui na Elken Silicones, focado na parte de moldagens e de formulações especiais. Ele tem se dedicado, né, à pesquisa e aplicação de materiais aí de alto desempenho dentro da companhia. O Mário, ele está finalizando, né, a gente está muito contente com isso, ele está finalizando o mestrado em nanocompósitos no Mackenzie, e ele já trabalha com a gente há 5 anos. O Mário é o contato técnico para as aplicações de moldagem dentro da Elken Silicones na América Latina. E eu apresento a Roberta, minha colega. Ela vai ser minha co-apresentadora hoje. A Roberta trabalha no mercado gerenciando e desenvolvendo negócios de especialidades químicas há mais de 20 anos. Ela é licenciada e bacharel em Química pelo Mackenzie e tem um MBA em Gestão pela PUC. A Roberta está com a gente há mais de 2 anos, gerenciando o desenvolvimento de negócios de especialidades para a América Latina da Elken. Bom, vamos lá. Então, quem é a Elken, né? A Elken é um dos principais fornecedores globais de soluções e materiais avançados, né? Hoje, nós somos uma empresa global com mais de 6.800 colaboradores no mundo todo, uma empresa de capital aberto, né? Sediada na Noruega. Nós faturamos aproximadamente 3 bilhões de dólares em 2020, e o grupo Elken, ele possui a divisão de silicones, mas ele possui também a divisão de silício e de carbono. Nós temos hoje no total de 29 sites de produção no grupo, além de diversos locais de pesquisa, inovação e escritórios. Então, como eu comentei, a matriz do grupo fica na Noruega, sendo que a divisão de silicones, ela tem suas principais decisões sendo tomadas na França e na China, né? E é aí que eu faço o gancho para dizer, então, né, de onde vem a Elken? Talvez esse ainda não seja um nome tão familiar dentro da indústria de compósitos, mas a Elken, né, fazendo um link com França, então toda a nossa divisão, toda a nossa produção de silicones, ela começa aí com a antiga parte de silicones da Rhodia. Acho que todo mundo se lembra bem da Rhodia, na empresa francesa gigante, muito forte no mundo todo, aqui no Brasil também, com um parque enorme, produtivo, lá em Santo André. E então, em um determinado momento, há alguns anos, a holding Chem China, ela adquiriu essa parte de silicones da Rhodia,
e adquiriu também a Elkem, que já tinha esse nome e já fabricava silício metálico, que é a base da cadeia, né? E integrou essas operações, integrando também com outras operações na Ásia. Então, isso fortaleceu muito o nosso grupo, fortaleceu a nossa posição e nós nos tornamos um dos principais players globais no mercado de silicones. Bom, esse slide a gente costuma brincar, né, que dentro desse universo nós somos, então, uma empresa que pode te levar o silicone direto da fonte, já que nós estamos aí completamente integrados nessa cadeia de silicone, temos, além de fabricar as moléculas de silicone, nós temos acesso também a toda a base da cadeia que permite que a gente tenha todo o acesso, né, e garantia de fornecimento e também toda a liberdade para desenvolver moléculas. Como eu comentei antes, e vocês podem ver no mapa, né, a nossa presença é realmente global. As nossas principais fábricas de o que a gente chama de upstream, que são as primeiras moléculas, os precursores dos silicones que chegam para vocês, elas são fábricas gigantescas e elas estão principalmente na Europa e na Ásia, mas no restante do mundo a gente recebe esses precursores e aí sim faz todas as moléculas de silicone. Nesse caso, a gente está falando dos elastômeros, né, que é o que chega para o mercado de moldagem. Aqui no Brasil, nós temos, então, desde que nós saímos do site da Rodia, né, nós estamos comemorando essa semana 5 anos de produção lá em Joinville. Então, temos uma planta produtiva bastante eficiente, rodando em Joinville hoje em 5 turnos, enfim, com dificuldade de atender toda a demanda do mercado, crescendo muito, escritório, laboratório e centro de inovação aqui em São Paulo, e como a gente reporta, né, a gente está dentro da estrutura Américas, lá nos Estados Unidos a gente tem escritório em Nova Jersey e temos 2 plantas produtivas na cidade de York, que fica na Carolina do Sul. E a gente se orgulha muito de ser uma empresa que investe em pesquisa, desenvolvimento e inovação desde o começo da história. A gente inaugurou esse ano o novo centro de pesquisa e inovação, que chama Atrium, fica em Lyon, na França, na nossa cidade de origem aí da empresa, e ele é uma celebração desse compromisso da Elkem de continuar investindo em pesquisa e inovação. Nós somos mais de 350 pesquisadores dedicados somente a silicone dentro do grupo. A gente está dividido em centros de pesquisa com especialidades ao redor do mundo, são 13. Um deles fica aqui no Brasil, dedicado ao desenvolvimento de aplicações de silicone para o mercado nacional e também para o mercado da América Latina. E a gente é uma empresa de produção integrada. Isso significa que as nossas matérias-primas, todas aquelas necessárias para fabricar silicone, são produzidas dentro da planta. Assim, a gente consegue, desde a extração do quartzo e refino do silício, que acontece na divisão silicon, produzir as melhores matérias-primas, passando por reações com o metilcloride para a produção de clorosilanos, polimerização dos silicones e formulação das especialidades, como várias possibilidades de silicone, incluindo os elastômeros para moldagem de compósitos, que é o nosso foco de hoje. Sendo uma empresa integrada, a gente tem possibilidades bem especiais. Então, a gente consegue desenhar e produzir cadeias de silicone pensando desde lá do começo em aplicações especiais. Assim, a gente tem liberdade de customizar produtos pensando nas necessidades específicas de cada cliente. A gente tem desenvolvido silicones olhando para o futuro e para as mega tendências, como essas que estão aparecendo aí na imagem. A gente pensa no desenvolvimento de produtos que atendam às novas demandas do mercado. E a gente sabe que indústrias tradicionais e também indústrias mais novas precisam de produtos cada vez mais resistentes, com melhor performance, maior produtividade e menor custo. Então, a gente está desenvolvendo pensando exatamente nisso. A gente também tem olhado bastante para a segurança dos nossos produtos e para a redução de resíduos gerados. Bom, nesse sentido, a gente, então, agora, vocês sabendo um pouquinho mais sobre quem é a Elkem, a gente quer contar um pouquinho da nossa ligação com a indústria de moldagem de compósitos. Então, esse webinar hoje vai falar sobre os contramoldes reutilizáveis de silicone.
Pensando em contramoldes reutilizáveis de silicone, provavelmente vocês já ouviram esse termo ou outros termos que se referem a essa tecnologia. Tem gente que chama de saco de vácuo, tem gente que chama de molde de silicone, filme de silicone, silicone reutilizável. A gente aqui no grupo chamou esse de um produto de Reusable Vacuum Bag em inglês, daí vem uma sigla RVB, que está até no título dessa palestra, e também a tradução direta dele, que é contramolde reutilizável de silicone. Essa e outras terminologias se referem à mesma coisa, que é esse molde de silicone flexível, resistente e principalmente reutilizável. Então, ele não vai ser descartado depois de um uso, ele vai ser utilizado muitas vezes, atingindo principalmente a redução de resíduo e tempo de montagem. É importante entender que cada fabricante dá um termo diferente, mas todos falam da mesma coisa. O silicone ele é escolhido para essa tecnologia por ser um produto muito bom em condições de ataque térmico e químico, sem perder propriedades mecânicas, que é muito importante quando a gente está falando de peças grandes que vão ser movimentadas, o molde tem que acompanhar essa dimensão. A ideia do contramolde reutilizável de silicone é fazer um upgrade da tecnologia de infusão tradicional, que já é bem estabelecida no mercado. Na tecnologia de infusão tradicional, a parte superior, flexível do molde, ela é construída com filmes plásticos e um monte de descartáveis, como os canais de vácuo, de resina, conectores, tech tape. Quando a gente passa para um contramolde de silicone, tudo isso é construído na matriz do silicone e não precisa mais ser utilizado aqueles descartáveis. Assim a gente consegue um molde só, a única peça que vai ser posicionada, e reduz muito o tempo de montagem e a geração de resíduo. Nós estamos falando, então, de uma série de vantagens, né? E ainda mais conversando com uma indústria tão relevante e já também que vai nessa linha de sustentabilidade, energias limpas, né? A gente vê que é uma tendência e junto com essa tendência a gente pretende trazer ainda mais sustentabilidade para essa indústria. A gente sabe que é uma indústria que aplica amplamente já a tecnologia de infusão para moldar suas peças e a gente acredita que utilizando os contramoldes reutilizáveis de silicone, vocês consigam se tornar ainda mais ecológicos e sustentáveis, né? E de que forma, né? Então, a gente consegue ter um controle da emissão dos voláteis, isso, de certa forma, já trabalhando com infusão, já é uma realidade, mas a gente percebe que a capacidade de vácuo, utilizando os contramoldes de silicone, é muito eficiente. A gente consegue também reduzir drasticamente a geração de resíduos, né? A gente vai eliminar, então, tanto todo o filme plástico, e quanto maior a peça, mais filme plástico a gente vai utilizar, o tech tape, os canais, enfim, tem uma redução muito grande de todos esses resíduos depois do uso depois da infusão, eles se tornam resíduos contaminados, não vão poder ir para reciclagem, eles vão ter que ser destinados, né, para um descarte correto e custoso. A gente também consegue, então, e a gente tem trabalhado fortemente, né, como a gente comentou nos nossos desenvolvimentos dentro de casa, para poder gerar produtos cada vez mais resistentes ao ataque químico, já que a gente sabe também que é uma indústria que lança a mão da resina epóxi de forma bastante ampla. E nesse sentido, se o molde durar mais, a gente tem uma vida mais útil do molde, então a gente vai ter menos descarte de moldes e, claro, usando esse tipo de tecnologia, a gente consegue ter, então, peças mais finas, mais leves e muito resistentes, como a aplicação realmente demanda. Dentro da parte, então, dos custos, né, a gente fica sempre tentando fazer essa correlação, né, a gente sabe que nenhuma tecnologia vai ser adotada sem que a gente consiga, de certa forma, contar o custo-benefício disso, né. Então, pelos nossos cálculos, trabalhando com parceiros e clientes, a gente foi tentando levantar os custos dos consumíveis, né, do filme, o custo do descarte, mas também a gente teve que levar em consideração o custo de mão de obra, já que a gente sabe que a montagem de uma infusão tradicional leva um tempo realmente muito grande. Para peças grandes, a gente vê casos onde essa montagem pode levar mais de um dia até, né? E então existe uma redução bastante significativa dessa montagem
E fazendo, então, né, e evidentemente existe um investimento na aquisição do silicone para fazer esse contramolde, porém, fazendo toda essa conta, a gente acredita que a partir de peças que vão ser moldadas mais do que 20 vezes, essa tecnologia já se faz atrativa, eficiente, já se paga. Então, é realmente algo interessante, principalmente num segmento onde se persegue produtividade, já que a demanda pelas pás eólicas está cada vez mais aquecida no mercado, né? E como a gente disse aí, a gente faz produtos dedicados a essa aplicação. Então, a gente consegue formular silicones, como a Rô disse, cada vez mais olhando para aumento de vida útil e redução de resíduos. Os silicones são polímeros inertes e sintéticos. A gente fabrica eles a partir de silício metálico, então eles têm propriedades bem interessantes de alta resistência química, porque eles não se ligam com outros químicos como a maioria dos polímeros, e assim eles conseguem uma vida útil bem longa. Os silicones eles podem se apresentar de diversos formatos, desde óleos, emulsões, resinas de silicone, mas o mais interessante para essa aplicação são os elastômeros. Os elastômeros, eles são formulados aqui na Elkin para ficar bem fácil a fabricação de um contramolde lá na planta dos nossos clientes. Para esse tipo de aplicação, a gente pensa principalmente em RTV2. Esse é o nosso termo para silicones que são formulados em duas partes, bicomponentes, que depois de misturadas, elas curam a frio, sem uso de temperatura, para fazer um elastômero bem resistente. Nesse tipo de formulação, a gente insere todas as partes, como catalisador, crosslinker, cargas, aditivos, já na formulação, para que nossos clientes só tenham que misturar as duas partes mesmo e conseguir o melhor produto possível. Esse tipo de silicone, ele cura em temperatura ambiente. Quando a gente fala do universo de geração de energia, a gente entende que os moldes são de dimensões muito grandes. Então, não dá para pensar em construir um molde que é curado dentro de uma estufa. A gente precisa que esse molde seja único, né, para conseguir a melhor qualidade de vácuo, sem emendas, então ele precisa curar de uma vez só. Assim a gente consegue formar um produto que se encaixe nesse tipo de fabricação. E como a gente falou que isso é um upgrade da tecnologia de infusão, que já é tão utilizada nesse mercado, eu vou fazer uma revisão rápida de como fabricar um contramolde de silicone e o que ele substitui. É um monte de passinhos que a gente faz para a fabricação do contramolde, mas não se preocupem, a gente tem um time técnico dedicado e caso vocês tenham interesse, a gente pode auxiliar em todo o processo de troca de um processo tradicional de infusão ou até mesmo outros processos de fabricação de compósito para um processo de infusão de silicone. A gente entende que a transição para um processo de infusão de silicone tem que ser o mínimo dolorosa possível. Assim, a gente consegue utilizar algumas estruturas que já estão em uso no processo final de infusão de silicone. A transição não tem que ser trocar toda a estrutura, não. O processo de infusão utiliza já um contramolde, que é um molde rígido inferior, que é o mesmo da infusão tradicional. Então, provavelmente, vocês já estão utilizando esse molde aí. Eu peço desculpas que os nossos vídeos de divulgação são esses de barco. Esse é o nosso vídeo do YouTube, porque o mercado de energia renovável, que a gente já acessa parcialmente, ele não permite esse tipo de divulgação. Então, vamos imaginar que seja uma paiólica nesse lugar. A gente precisa, para a construção de um contramolde de silicone, dessa flange lateral verde aí que aparece, com um espaço suficiente para que o silicone crie uma adesão. O silicone não é adesivo, mas esse aspecto borrachoso dele é ótimo para criar vácuo. A gente recomenda, no mínimo, 10 centímetros de flange lisa e livre para que o silicone entre em contato com o molde rígido. Depois disso, os descartáveis, como o canal de vácuo e conectores, eles são reproduzidos no molde de silicone. Para isso, a gente usa um positivo, né, um perfil de silicone, geralmente ele é de espuma de silicone ou mesmo de silicone extrudado, para construir esse espaço vazio no molde de silicone, que cria o espaço suficiente para o vácuo atingir toda a peça e facilita a infusão da resina, acelerando que ela chegue naqueles lugares mais difíceis, como os cantos vivos ou geometrias complexas. Além disso, a gente utiliza
os conectores já construídos na estrutura do molde. Esse conector pode ser metálico, como um engate rápido, ou de silicone mesmo, construído com o mesmo silicone da estrutura, que assim facilita a conexão da resina e a limpeza depois do conector. Depois disso, o silicone ele é aplicado sobre essa estrutura que foi construída. Vocês podem ver nesse vídeo que é utilizado também em algumas regiões uns tecidos de reforço. A gente sabe que para peças muito grandes o silicone é muito flexível, então a gente precisa colocar tecidos que reduzam um pouco essa flexibilidade e aumentem a resistência mecânica. Aí a gente usa máquinas especiais de spray para casos como grandes moldes, e para pequenos moldes, geometrias difíceis, a gente pode até fazer aplicação por pincel. Depois de aplicado, o silicone cura e forma esse filme bem flexível e transparente. Uma vez construído o molde, a gente retira os perfis que foram utilizados. Esses perfis são reutilizáveis para construir outros moldes, eles não precisam ser descartados, eles não estão contaminados, e a gente consegue construir essa bolsa, esse contramolde bem flexível, que é muito mais leve do que um molde rígido, e ele é utilizado várias vezes. Uma vez que a gente monte esse sistema todo, a infusão acontece do mesmo jeito que uma infusão tradicional. A gente conecta os canais os tubos de vácuo, que são ligados à bomba de vácuo, que remove a maior parte do ar de dentro da fibra, que já está colocada no lugar, e depois a gente libera o acesso da resina, que vai fluindo e preenchendo todo o molde. Por ser bem transparente, do mesmo jeito que os filmes plásticos, é possível ver o fluxo de resina e garantir que ela chegou em todos os cantos antes de tirar o vácuo. Assim, o operador consegue controlar melhor a infusão e ir acompanhando como o processo acontece. Depois de curada a resina, a desmoldagem é bem fácil. O silicone desmolda muito rapidamente e ele pode ser dobrado sobre ele mesmo para moldes menores e removido manualmente, ou também é possível usar anéis de içamento para moldes muito grandes para fazer uma remoção com auxílio de um equipamento de içamento, como uma grua ou um pórtico. A gente tem um portfólio bem completo de silicones desenvolvidos para essa aplicação. Esses 4 que aparecem são os nossos favoritos, mas a gente também tem outras soluções, como aditivos, adesivos. Nesses 4 aí vocês podem perceber que os nossos produtos eles têm ranges de tempos de trabalho e algumas características especiais, como a tixotropia, que é uma qualidade de silicone atingida com aditivos especiais, que faz com que ele não escorra em superfícies verticais. Isso auxilia em moldes complexos, muito grandes, e também que a gente consiga paredes espessas, mesmo em superfícies inclinadas ou verticais. A gente também tem produtos que podem ser pincelados, porque eles têm um tempo de cura mais lento, e também todos os nossos produtos têm viscosidade baixa o suficiente para ser espreado. Assim, a gente consegue usar aqueles equipamentos automáticos de mistura e aplicação. Por ser um produto de viscosidade baixa, ele consegue cobrir completamente o molde e atingir qualquer tipo de geometria e copiar perfeitamente a superfície que a gente quer moldar. Aí vocês podem ver um display de todos os nossos tempos de cura. A gente tem produtos bem rápidos que são utilizados para linhas de fabricação de molde mesmo, por moldadores já com alguma experiência, que eles conseguem aplicar com um spray e construir um molde em meio período ou um período todo de fabricação. Depois a gente tem produtos com tempo de cura um pouco mais longo e muito mais longo para aplicação por pincel. A gente recomenda que, para a melhor laminação possível, esse molde ele é construído com camadas de silicone aplicadas uma sobre a outra, até atingir a espessura desejada. Por ser muito fluido, a gente faz assim para conseguir uma boa qualidade de molde. A gente recomenda que a aplicação das outras camadas aconteça entre essa faixa azul e a faixa final da faixa verde, né, que é o tempo de cura do material. Assim, quando a gente tem um tempo de cura longo, como acontece no último item, no penúltimo item, a gente tem bastante conforto para a fabricação de peças muito grandes. A gente entende quão importante é a resistência química dos nossos silicones para resinas, principalmente epóxi, que é tão comum nesse mercado de geração de energia. Depois do uso do silicone e ao longo dos ciclos que ele vai sendo utilizado, a superfície do silicone vai sendo impregnada e vai ficando frágil, causando rasgamento e perda do vácuo. Então, depois de atingir esse final da vida, a gente consegue criar uma sobrevida reparando o molde.
A gente pode usar o mesmo material, no caso dos silicones da Elkin, porque a gente formulou nossos silicones para conseguir uma boa adesão camada sobre camada, mesmo depois de cura. Então, um molde que já foi utilizado por muitos dias e apresentou uma falha, ele pode ser reparado com o mesmo silicone utilizado para a fabricação do contramolde. Assim, vocês não precisam comprar kits de reparo, manter adesivos, primers, que aumentam muito o número de itens em estoque. Ainda assim, a gente não está satisfeito. A gente tem um time dedicado de pesquisadores que está pesquisando a resistência do silicone a várias resinas, inclusive a epóxi, para desenvolver produtos cada vez mais resistentes que alcancem ciclos de moldagem maiores. A gente entende que isso afeta diretamente o custo do produto, porque quanto mais ciclos a gente alcança, mais a gente dilui o custo do silicone. Assim, eu faço parte de um time de pesquisa que está desenvolvendo novos produtos de resistência, principalmente a epóxi. Como já os primeiros resultados, ou os resultados que a gente vem colhendo do trabalho desse grupo global de desenvolvimento, nós recém lançamos um novo produto no nosso portfólio, que é o Bluesil RTV 3723. Então, ele vem já nesse sentido de ter uma resistência química melhorada, e nesse caso, os testes que os nossos clientes fizeram, com esses testes nós pudemos comprovar que nós conseguimos aumentar 80% da vida útil do contramolde. Bom, com tudo isso tendo sido dito, eu queria contar um pouquinho como a gente consegue apoiar a sua transição, né? Evidentemente, nós somos uma indústria química, ainda não tão presente dentro do dia a dia da indústria de compósitos, mas nós estamos aí numa linha de aprendizado no mundo todo, participando de testes e fornecendo já diretamente para essa indústria. Então, nós entendemos que sim, nós conseguimos apoiá-los nessa transição, nós conseguimos, então, oferecer, né, um suporte personalizado para a elaboração do projeto de construção do contramolde de silicone, nós conseguimos também te treinar e te acompanhar nessa primeira produção, e caso seja necessário outros acompanhamentos e treinamentos posteriores também, estamos à disposição. Caso exista um molde que precise ser convertido, enfim, ou que ele não esteja ainda exatamente adequado ao uso do contramolde de silicones, nós também conseguimos contar com o apoio de consultores externos especializados para te apoiar no ajuste do molde. Nós também podemos recomendar as máquinas, né, essa máquina de spray para aplicação, ou os auxiliares que são necessários. E, evidentemente, já que para tentar romper com a barreira inicial, a gente tem uma máquina em casa, né, e para apoiar os nossos clientes a que eles possam experimentar essa tecnologia, nós normalmente emprestamos, nós vamos até você com a nossa máquina para que você possa testar a tecnologia, né, com os nossos produtos e produza um primeiro molde para entender, para sentir como é fácil trabalhar com essa tecnologia. E, evidentemente, nós fornecemos aí diversos tipos de silicone e a gente vai entender juntos qual é o tipo mais adequado e mais durável para a sua aplicação. Bom, como conclusão, a gente já viu, né, todos os benefícios que essa tecnologia pode trazer. Então, poderia dizer que um molde flexível, né, de longa duração, que é quimicamente resistente, evidentemente ele tem uma vida útil, mas a gente tem trabalhado para que essa vida possa se alongar ao máximo. A gente tem uma economia imediata de custos, né? Já que a gente está eliminando aí os descartáveis e os resíduos, e a gente tem uma aceleração do tempo de configuração aí de montagem, né, dessa infusão. Acho que são pontos muito relevantes a serem ressaltados. E nós estamos aqui para te apoiar nessa transição, para desenhar projetos em conjunto, não só eu, o Mário, nós temos a nossa equipe de vendas, que também está no mercado, e temos também toda a equipe global, que está bastante acostumada a participar de todos os projetos conosco. É isso, eu agradeço a participação. Nós queremos te ouvir, se você tiver perguntas, nós estamos mais do que à disposição para respondê-las.
Nesse QR Code, no primeiro tem os nossos contatos, né? Aponta o celular para o QR Code preto, você vai ter o meu contato e o contato do Mário, nós estamos totalmente à disposição. E o QR Code vermelho, nele você pode baixar o nosso e-book, que tem muitos detalhes sobre essa tecnologia também. Muito obrigada. Roberta e Mário, nós que agradecemos. Temos perguntas, sim. A primeira é: qual o silicone que vocês indicam para pás eólicas de pequeno porte para uso industrial privado? Olha, o nosso silicone que tem mostrado maior resistência hoje a esse tipo de aplicação é o 3723. Ele é um produto com aditivos específicos para resistência química e apresenta um nível, como a Roberta disse, até 80% maior de ciclagem. Apesar disso, ele tem somente 8 minutos de tempo de trabalho, o que dificulta um pouco a aplicação com o pincel. Se você já tem a máquina, ele é ótimo. Se ele não tem a máquina, a gente recomenda o 3720 de cura lenta. Não sofra, liga para a gente, os nossos contatos estão aí no QR Code para a gente te indicar o produto e fazer um teste. Não sofra é ótima. Muito boa. Qual o investimento aproximado por metro quadrado de peça? Eu começo falando de volume e a Rô fala de investimento. A gente recomenda 7 quilos de material por metro quadrado. Tá. Isso vem da nossa expertise. Mas qualquer dúvida de volume e como construir, a gente tem um manual de aplicação que fica disponível. Se vocês mandarem um e-mail para a gente, ou até no nosso site ele está disponível para download, a gente te envia. Rô, como que é o investimento para isso? Bom, o investimento a gente costuma tratar no caso a caso. Evidentemente, como fornecedores de silicone, a gente vai cotar para você a melhor condição para que você possa adquirir o produto ideal para a sua aplicação. Então, como varia de produto para produto, a gente prefere tratar isso no caso a caso, mas como a gente comentou, a gente garante que é algo viável. Quais os desafios para fabricar uma pá eólica por infusão de silicone? Essa é uma ótima. O principal desafio sempre é a dimensão. Quando a gente vai para o mercado eólico, a gente está falando de dimensões muito grandes. A gente sabe que tem casas no Brasil sendo produzidas de quase 80 metros. A gente já tem vários cases de sucesso na produção de nacelles, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Então, a gente entende como fabricar moldes de dimensões maiores. Depois disso, o outro desafio é a resistência epóxi. A gente não pode fingir que isso não existe. O epóxi é uma resina muito agressiva, mas a gente tem conseguido bons resultados e caindo dentro do espaço lá do gráfico que a Roberta mostrou, onde a gente é economicamente viável. Então, apesar de não conseguir aquelas sonhadas 100, 500, 1000 ciclagens, quando a gente fala de epóxi, a gente consegue transformar isso num processo economicamente viável e muito mais verde para produzir muito, muito menos resíduo. Então, eu falaria desses dois, dimensão e resistência química, mas a gente tem tido bons resultados. Quais são as etapas de transição para se iniciar a utilização das membranas de silicone? Olha, vamos pensar nos últimos processos aí mais atuais. Se você está usando um RTM Light, você já tem uma bomba de vácuo. Se você está usando um RTM tradicional, você ainda não está usando bomba de vácuo. A gente precisa de bomba de vácuo para criar o vácuo no molde todo. Depois disso, a gente faz uma verificação rápida do teu molde para verificar se tem flange lateral, se a gente consegue criar essa adesão do molde com o contramolde. Para isso, a gente conta com um consultor caso precisemos fazer uma adequação do molde. Depois disso, a gente parte para a fabricação do molde de silicone mesmo. Essa é a parte mais interessante, que a gente consegue definir as posições de conectores, de canais de vácuo e atingir a melhor infusão possível na tua peça. Depois disso, é só fabricar mesmo. Vocês vão utilizar o vácuo e o contramolde utilizável para fazer a infusão de silicone num processo de alta produtividade e uso diário. Roberta e Mário, muito obrigada. Agora, por essa semana eu não vejo mais vocês, né? Mas espero encontrá-los em breve. Ótimas apresentações e a gente volta a se falar em função aí da cobertura dessas palestras para o mercado como um todo. Muito obrigada aos dois e até a próxima oportunidade. Obrigada, Simone. Obrigada, pessoal. Ótimo dia.
Obrigada pela oportunidade. Nós Até que logo. agradecemos. Tchau, tchau. Tchau.